Bom dia, nós vamos resolver o problema. A lâmpada que pesa 222,5 newtons é suportada por 3 cabos de aço, conectados pelo anel em A. Determine qual dos cabos está sujeito a uma maior tensão normal média. Bem, para resolver esse problema, a gente precisa analisar a situação desse carregamento aqui nessa lâmpada que está suportada por 2 cabos. E 2 cabos aqui inclinados e um cabo vertical. Existe um anel unindo esses 3 cabos. Então essa configuração, ela é uma configuração que é relativamente comum em situações onde você está fazendo levantamento de carga. Bom, então para calcular a tensão normal média em cada um desses cabos, para a gente verificar qual delas é a maior, a gente deve fazer primeiramente um processo de análise das equações que a gente eventualmente vai usar para resolver esse problema. Então, como a gente precisa calcular tensões, a gente pode escrever o seguinte: a tensão nesse cabo AB, que a gente vai chamar aqui de sigma AB, ela é uma tensão tipo normal, porque a área que está resistindo a essa tensão é a área da seção circular desse cabo. Ela é calculada da seguinte maneira: a gente faz a força que está agindo no cabo AB dividido pela área do cabo AB, a área da seção transversal. Como essa área é uma área circular, a gente calcula a área através da equação π sobre 4 vezes o diâmetro, vamos chamar aqui de diâmetro do cabo AB, ao quadrado. Bom, a gente conhece nessa equação o diâmetro. Então, conhecemos aqui o diâmetro, é um dado do problema, 8,89 milímetros. E para calcular a tensão, falta apenas a gente calcular a força FB, que a gente não conhece, e que a gente já vai traçar uma estratégia para calcular essa força. Agora vamos escrever a equação do cabo AC, da tensão no cabo AC. Então, a gente tem a tensão no cabo AC, que é calculada de uma maneira semelhante à tensão no cabo AB. Então, é a força que age no cabo AC dividido pela área da seção transversal do cabo AC. Então, veja que a gente conhece também o diâmetro do cabo AC. Então, nessa equação, a gente conhece o diâmetro e a gente não conhece a força. Então, a gente precisa conhecer essa força, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Vamos agora analisar o que está acontecendo para a gente calcular a tensão no cabo AD. Então, vamos escrever aqui a equação da tensão no cabo AD. Então, essa equação também vai ser calculada, essa tensão também vai ser calculada por uma equação semelhante às 2 tensões anteriores. É a força que está agindo no cabo AD dividido pela área da seção transversal do cabo AD. Como é fornecido um diâmetro, então a gente tem esse diâmetro que permite o cálculo da área também. Da mesma maneira, nós também conhecemos o diâmetro, é dado do problema, e nós não conhecemos as forças. Bom, então, analisando essas equações, a gente verifica que nós conhecemos os diâmetros. Então, nós temos como calcular as áreas que fazem parte da equação para o cálculo das tensões, e falta a gente calcular as forças. Bom, essas forças a gente tem como calcular elas escrevendo o diagrama de corpo livre dessa estrutura. Então, a gente pode fazer esse diagrama de corpo livre, nesse caso, em torno desse ponto A. Por que em torno desse ponto A? Porque, no caso, nós temos 3 cabos que convergem em direção para o ponto A. Quando a gente tem essa situação, que é muito comum no caso do levantamento de cargas, a gente deve fazer o diagrama de corpo livre através da somatória dessas forças, todas as forças que atuam em torno desse ponto de cruzamento dos cabos. Porque é aqui que vão aparecer no diagrama de corpo livre essas 3 forças que a gente precisa calcular. Bom, então agora nós vamos fazer o primeiro passo da solução. Esse primeiro passo da solução sempre é a construção de um diagrama de corpo livre.
da estrutura que a gente está querendo analisar. Então, esse diagrama de corpo livre é um diagrama que tem todas as forças que estão agindo na estrutura. Nesse caso, a gente tem esse ponto A, que é um ponto importante, porque por ele estão passando todas as forças que são do nosso interesse. Por exemplo, a força FAB, aqui para baixo, a força FAC e a força FAD. Então, a gente vai fazer um diagrama de corpo livre que vai ser centrado nesse ponto A, porque vão aparecer as três forças que a gente está interessado. Então, nós vamos agora fazer o início do traçado desse diagrama de corpo livre. A gente vai fazer aqui um sistema de coordenadas. Pronto. Então, aqui a gente tem a direção X. Aqui nós temos a direção Y. No centro, aqui a gente tem o ponto A. Então, agora vamos traçar as forças que estão agindo aqui no ponto A. Então, a primeira força que está agindo é a força peso, que a gente vai desenhar aqui vertical para baixo, no próprio, partindo aqui do centro, que é o nosso ponto A, e verticalmente ela agindo para baixo. Então, essa aqui é a força de 222,5 newtons. Essa força é dada do problema e representa o peso da lâmpada. Bom, a outra força que está agindo no ponto A é a força FAC, que vai do ponto A até um determinado valor aqui, que a gente não conhece, mas a gente conhece a direção dela, que é 30 graus. Eu vejo que a gente não tem informação sobre o módulo dela ainda, vamos apenas indicar aqui FAC, mas a gente conhece a direção, que é 30 graus. De maneira semelhante, a força FAD a gente não conhece o módulo dela, mas a gente conhece a direção. E com esse conhecimento da direção, a gente vai poder traçar aqui no diagrama de corpo livre um vetor que identifica essa força FAD. Então, essa direção dela é a direção de 45 graus. Então, com isso, a gente terminou o primeiro passo da solução, que é o diagrama de corpo livre. Então, a gente agora pode passar para o segundo passo. O segundo passo, ele envolve o cálculo das componentes na direção X e na direção Y das forças FAD e FAC. Por que a gente precisa calcular essas componentes? Porque no terceiro passo da solução, a gente vai precisar calcular a somatória das forças nas direções X e Y. E para calcular essa somatória, a gente vai ter que ter todas as forças agindo no sistema ou na direção X ou na direção Y. Então, para isso, a gente vai ter que calcular essa componente de FAC na direção X, que a gente pode dar o nome, por exemplo, de FACX, a componente do FAC na direção Y, que a gente pode chamar de FACY, a componente de FAD na direção Y, que a gente pode chamar de FADY, ela começa aqui da origem, e a componente do FAD na direção X, que a gente pode chamar de FADX. Então, nesse momento que a gente faz essas componentes, a gente vai esquecer por um momento essas forças aqui, FAD e FADX. A gente vai trabalhar apenas com as componentes dela, de cada uma delas. Então, agora vamos formalizar aqui o segundo passo da solução. Então, esse segundo passo é o cálculo das componentes. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiramente a componente FACX. Então, essa componente FACX a gente calcula usando a definição de cosseno para esse triângulo aqui, olha. O FAC é a hipotenusa e o FACX é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus.
Então, toda vez que for o cateto adjacente ao ângulo, a gente vai escrever o cosseno. E o cosseno, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, olha só para ficar bem claro para todo mundo, vamos desenhar aqui ao lado esse triângulo como referência. Tá? Esse triângulo aqui. Então, a gente tem 30 graus, nós temos a hipotenusa, que é o FAC, nós temos esse cateto, que é o FACX. Então, o cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, que é o próprio FACX, dividido pela hipotenusa, que é o FAC. Então, se a gente quiser calcular o FACX, a gente apenas passa esse FAC para o outro lado. Como ele está dividindo aqui, ele vai passar multiplicando. Então, a gente tem FACX é igual a FAC vezes o cosseno de θ. Da mesma maneira, a gente pode calcular o FACY. Então, o FACY, ele é esse cateto aqui. O FACY é esse comprimento que é igual a esse comprimento. Então, seria o equivalente a esse cateto, FACY. Então, o seno de 30 graus é igual a FACY dividido por FAC. Então, se a gente quiser calcular o FACY, a gente passa o FAC para o outro lado multiplicando, e o FACY vai ser igual, então, a FAC vezes o seno de 30 graus. Então, essas são as componentes do FAC. Agora, vamos calcular as componentes do FAD. Então, FADX, olha só, o FADX é o cateto adjacente ao ângulo de 45 graus. Então, ele vai ser igual a FAD, como é adjacente, cosseno de 45 graus. E o FADY vai ser FAD vezes o seno de 45 graus. Porque aqui o FADY é igual ao cateto oposto desse triângulo. Tá? Então, a gente pode lembrar novamente, como a gente fez aqui, da definição do seno e do cosseno. Então, cosseno de 45 graus é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. FADX dividido por FAD. Então, FADX é igual a FAD vezes o cosseno de 45 graus. É o mesmo processo que nós fizemos aqui para o cálculo das componentes associadas ao ângulo de 30 graus. Mas a gente pode, para que ninguém fique com nenhuma dúvida com relação a essa decomposição, a gente pode também fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Olha, vamos fazer esse desenho desse triângulo, agora aqui desse lado. Então, vamos lá. A gente tem aqui o FAD, que é essa hipotenusa. Nós temos aqui o ângulo de 45 graus. Aqui, esse cateto horizontal é o FADX. E o vertical é esse mesmo tamanho do FADY. Então, ele é igual ao FADY. Então, a gente pode, assim como a gente fez desse lado aqui, a gente pode escrever cosseno de 45 graus é igual a cateto adjacente, que é o FADX, dividido pela hipotenusa, que é o FAD. Então, se a gente quiser calcular o FADX, a gente passa o FAD para o outro lado multiplicando, e a gente tem essa equação aqui. Da mesma maneira, a definição do seno de 45 graus é igual ao cateto oposto, que é FADY, dividido pela hipotenusa. Da mesma maneira, multiplicando o FAD pelo seno de 45, a gente tem o FADY, e a gente chega nessa equação. Bom, esse foi o segundo passo da solução, né? A gente está fazendo bem detalhado, mas vale a pena a gente fazer esse processo detalhado. Vamos agora ao terceiro passo. O terceiro passo, ele envolve a gente escrever as equações de equilíbrio. Então, vamos colocar aqui, escrever equações de equilíbrio. Essas equações de equilíbrio,
elas são, no caso de forças assim concentradas num ponto, que a gente chama de equilíbrio de partículas, não há momentos envolvidos. Então, as equações de equilíbrio são duas equações apenas. A somatória das forças na direção x tem que ser igual a zero, e a somatória das forças na direção y também tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. O que a somatória das forças na direção x nos dá? A gente tem, analisando esse eixo x, FACx, que está no sentido positivo. Então, a gente vai colocar mais FACx. FACx. Vamos omitir o sinal de mais, né? E aqui FADx. Só que FADx está no sentido contrário, está no lado negativo do eixo x. Então, a gente vai colocar menos FADx. Ora, isso daqui é igual a zero, porque não tem mais nenhuma outra força atuando. Mas nós calculamos FACx e FADx. Então, essa equação aqui, a gente pode escrever ela, na realidade, como sendo FACx, que é FAC cosseno de 30 graus, menos FADx, que é FAD cosseno de 45 graus. FAD cosseno de 45 graus. E a gente tem, então, isso aqui igual a zero. Essa é a primeira equação. Então, vamos colocar um número aqui para identificar ela. Primeira equação. Vamos agora fazer a somatória das forças na direção y. Na direção y, do lado positivo, a gente tem FADY. Então, vamos colocar positivo. FADY. FACY também positivo. Então, mais FACY. E negativo, 222,5. Menos 222,5. Tudo isso daqui é igual a zero. Nessa equação, assim como nós fizemos no caso da equação da somatória das forças na direção x, a gente pode colocar as componentes já. Então, FADY nós calculamos. FAD seno de 45 graus. Então, FAD seno de 45 graus. Mais FACY. FAC seno de 30 graus. FAC seno de 30 graus. E esse menos 222,5 a gente pode passar para o outro lado da equação. Então, vai ficar positivo. 222,5. E a gente tem aqui, então, a segunda equação. Então, nós temos duas equações e nós temos duas incógnitas. Então, vamos indicar isso aqui, porque isso é bastante importante. A gente tem duas equações, primeira equação e segunda equação, e duas incógnitas, FAC e FAD. Então, é possível a gente resolver esse sistema de equações para calcular FAC e FAD. Então, vamos fazer esse processo. Bom, existem diversas maneiras da gente resolver um sistema desse tipo. Esse vai ser o quarto passo da solução. Quando nós temos duas equações assim, uma das formas mais simples de fazer o cálculo é usando o processo da substituição. Isso equivale ao processo que é você isolar uma das equações, uma das incógnitas e substituir na outra equação. Aí você vai ficar apenas com uma incógnita nessa segunda equação. Bom, então vamos fazer o seguinte, né? Vamos escrever aqui o que a gente vai fazer. Vamos isolar o FAC na equação 1. Então, vamos escrever isolando FAC na equação 1. Então, a gente vai ficar com FAC cosseno de 30 graus é igual a gente pode passar esse termo aqui, menos FAD cosseno de 45 graus para o outro lado. Ele vai ficar positivo. Então, FAD cosseno de 45 graus. E o que a gente pode fazer depois? Pegar esse 30 graus e passar para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ficar com FAC. Então, a gente pode escrever FAC. A gente pode passar esse cosseno de 30 graus para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ficar com FAC
é igual a FAD vezes o cosseno de 45 graus dividido pelo cosseno de 30 graus. Então, a gente tem essa equação aqui que a gente pode chamar ela de equação 3. Bom, nessa equação 3 a gente isolou o FAC. O que a gente pode fazer agora? Substituir esse FAC na equação 2. Então, vamos escrever aqui o que a gente vai fazer. Substituindo a equação 3 na equação 2. Então, quando a gente faz isso, esse termo continua o mesmo, FAD seno de 45 graus. Então, FAD seno de 45 graus mais FAC vezes seno de 30 graus. Aqui a gente vai substituir, então, a equação 3. Vai ficar FAD vezes cosseno de 45 graus dividido pelo cosseno de 30 graus. Só que isso aqui é o FAC, isso aqui ainda está multiplicado por seno de 30 graus. Então, isso daqui, que era o FAC, ainda está multiplicado pelo seno de 30 graus. E é igual a 222,5. Então, nós temos aqui a segunda equação, onde a gente substituiu a equação 3. Agora, olha só, nós temos apenas uma incógnita, que é o FAD. E a gente pode até fazer uma simplificação aqui, porque a gente nota uma coisa interessante. Essa simplificação não é obrigatória, mas esse termo aqui, é seno de 30 graus dividido pelo cosseno de 30 graus, é exatamente igual a tangente de 30 graus. Então, a gente pode substituir esse termo pela tangente de 30 graus. Não é um passo obrigatório, mas é uma coisa interessante para a gente fazer, para ter equação um pouco menor. Então, olha só, vamos, agora que a gente tem apenas FAD na equação, a gente pode isolar esse FAD. Então, vamos isolar. Isolando aqui o primeiro termo, a gente vai ficar com seno de 45 graus, mais, isolando esse segundo termo, já vamos usar a tangente de 30, vai ficar cosseno de 45 graus vezes a tangente de 30. Cosseno de 45 graus vezes a tangente de 30 graus. Tudo isso daqui é igual a 222,5. E agora a gente pode calcular o FAD passando esse coeficiente que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então, a gente pode escrever que o FAD vai ser igual, vamos escrever aqui do lado, FAD vai ser igual a 222,5 dividido por esse termo aqui, seno de 45 graus mais cosseno de 45 graus vezes a tangente de 30 graus. Aqui em cima a gente tem a 222,5. Quando você faz esse cálculo com a sua calculadora, você obtém o seguinte valor, de aproximadamente 199 newtons. Então, esse é o valor do FAD. Para calcular o FAC agora, a gente usa a equação 3. Então, vamos escrever aqui, usando a equação 3. Então, usando a equação 3, a gente vai escrever o FAC igual a FAD, essa equação aqui, que é 199, vezes o cosseno de 45 graus dividido pelo cosseno de 30 graus. Então, quando você faz esse cálculo usando a sua calculadora científica, você obtém o valor de aproximadamente 162 newtons. Então, esse é o valor da força FAC. Bom, nesse momento, a gente calculou FAD e FAC. A força FAB,
ela nada mais é do que a própria força de 222,5 newtons. Então a gente pode escrever aqui do lado o valor do FAB. Aí a gente nem precisa fazer cálculo, né? Porque ele é o próprio valor, 222,5 newtons. Agora nós temos as três forças. Basta agora que a gente calcule o valor das tensões. Então, primeiramente, vamos calcular a tensão que está atuando no cabo AB. Então, vamos lá. Tensão no cabo AB. Vamos escrever aqui. Tensão no cabo AB vai ser igual a força AB, que é 222,5, dividida pela área do cabo AB, que é π sobre 4, vezes o diâmetro do cabo AB ao quadrado. Esse diâmetro a gente pode colocar logo o valor aqui. O diâmetro do cabo AB é 8,89 milímetros. Então, como está em milímetro, e a gente está usando as unidades do SI, vamos colocar 8,89 vezes 10 a menos 3 metros ao quadrado. Então, quando você faz esse cálculo usando sua calculadora científica, você obtém o valor de aproximadamente 3,58 vezes 10 a sexta Pascal, ou 3,58 megapascal. Então, esse é o valor da tensão que está atuando no cabo AB. Para calcular, então, a tensão que atua nos outros cabos, nós vamos fazer um processo semelhante. Então, essa tensão no cabo AC é igual à força que está agindo no cabo AC, que nós calculamos, é 162 newtons, dividido pela área do cabo AC, que é π sobre 4, vezes o diâmetro do cabo AC ao quadrado. O diâmetro do cabo AC é dado do problema, e ele vale 6,35 milímetros. Então, 6,35, como é milímetro, a gente está usando unidades do SI, vamos transformar para metro. Então, 6,35 vezes 10 a menos 3 metros ao quadrado. Então, quando você faz esse cálculo usando a sua calculadora científica, você obtém o valor de aproximadamente 4,36 vezes 10 a sexta Pascal, ou 4,36 megapascal. Então, esse é o processo que foi usado para o cálculo das tensões que atuam nos três cabos que suportam a lâmpada. Veja que essas tensões não são iguais, né? Sendo que a maior das tensões ela acaba acontecendo no cabo AC. E a tensão ela é dependente desses diâmetros que tem cada um dos cabos, e de fato você pode verificar mais tarde, comparando, por exemplo, com a resistência de cada um desses cabos, se eles estão ou não adequados para essa aplicação. Mas essa informação da tensão ela é muito importante para a gente saber se esses cabos eles estão bem dimensionados ou não, mas esse é um aspecto que você vai estudar depois ao longo do curso. Então, nós fizemos o processo de cálculo dessas tensões nos três cabos. Foi um processo de cálculo que envolveu um diagrama de corpo livre, envolveu expressão das equações de equilíbrio, envolveu solução de sistemas lineares, mas é um processo que ele serve para exercitar bem vários aspectos ligados à questão da mecânica dos sólidos e à questão do cálculo de tensões. Então, eu desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!